A professora Patrícia, por favor. Então, tem um exemplo, apenas um exemplo, sobre o Comec sempre fala a respeito dos prêmios que ganhou ano após ano, das escolas que têm boas experiências, enfim, com a inclusão. Em 2008 ou 2009, nós tivemos uma escola municipal, era uma creche municipal lá em Florianópolis, que ganhou um prêmio porque ela estava preocupada com a educação bilíngue, com bebês surdos. Eu li no jornal aquela premiação, falei, nossa, que bom, parabéns, porque realmente estão valorizando a língua de sinais, enfim. E fui visitar aquela creche. Quando eu cheguei ali, só tinha uma criança surda com 1 ano de idade. Olhando, perdida, não tinha ninguém sinalizando ali, ninguém utilizando língua de sinais. A criancinha usava gesto. A professora disse, eu sou uma professora bilíngue. Eu olhei para ela, mas ela não tinha proficiência em língua de sinais, não tinha nenhum professor surdo trabalhando naquela creche. Então, nada, e ganhou um prêmio, porque tinha uma educação bilíngue. Isso é uma piada, né? Só pode ser uma piada. Ganhar um prêmio, que é isso? Por nada. Né? Isso é realmente escola bilíngue? Era só isso que eu queria dizer. Meu nome é Vilmar Silva, eu sou professor do Instituto Federal de Santa Catarina e atualmente diretor do campus Palhoça Bilíngue. O que eu quero colocar aqui é que a gente tem que fazer um exercício de estar percebendo, e essa fala é ao MEC, da gente estar percebendo o quanto os surdos querem contribuir com a educação bilíngue nesse país. Todo o movimento que os surdos estão fazendo no país é para estar garantindo a qualidade da educação de surdos, que é um direito básico. Então, eu acho que aí a gente tem que pensar em alternativas do MEC estar sentando e conversando com os movimentos sociais surdos para pensar essa proposta em termos de país. Se a gente não for para uma mesa, sentar e dialogar, a gente vai ficar em posições opostas. E hoje a gente sabe que o MEC, principalmente via Ministério da Educação, tem se colocado, na maioria das vezes, nessa posição, na posição de diálogo. A gente não pode estar ocupando posições díspares. Então, esse é um cuidado, e aí, nesse sentido que eu coloco aqui em termos de proposta, é ter um grupo de trabalho, mas um grupo de trabalho onde as pessoas sejam ouvidas, onde os movimentos sociais surdos venham para a mesa para negociar e para estar conversando. Eu acho que, se a gente se coloca nessa posição, a gente passa a ter um ganho muito grande. Só para a gente perceber nos discursos aqui colocados. Movimentos sociais surdos e MEC têm um ponto em comum colocado aqui. Ambos defendem que a língua brasileira de sinais é a primeira língua e a segunda língua, a língua portuguesa na modalidade escrita. É um ponto comum. Agora, como é que se dá a tradução disso na prática? E aí vem a discussão sobre as escolas bilíngues. E aí tem concepções diferentes. Mas, dentro dessas concepções, também tem ponto comum. E tem pontos diferentes. Mas eu acho que é essa posição que a gente tem que se colocar. Caso contrário, a gente vai continuar. E todos nós queremos uma educação de qualidade nesse país. Um abraço a todos. Obrigada, professor. O senhor de camisa branca. Os intérpretes, por favor. Bom dia a todos. Cheguei atrasado, peço desculpas. Calma, vamos acalmar os ânimos. Gente, nós estamos aqui lutando. Vamos esquecer o passado. A gente já está cansado de falar. A língua de sinais é o que nós precisamos. A inclusão dentro do INES é bom, mas a experiência que o INES carrega, eu não quero perder. Dos anos de experiência que eu tenho no INES,
Parece que nós estamos enferrujados. A gente pode deixar o INES funcionar, não é a inclusão. Nós aceitamos surdos e ouvintes. E o professor bilíngue. Oba! Que bom! Ótimo estarmos juntos, ensinando surdos. E os surdos ficam lá num nível mais baixo e dando mais oportunidade para os ouvintes, e esses ouvintes se desenvolvendo muito mais que nós surdos. Poxa vida, a minha experiência... Vamos tirar essa confusão. Vamos tirar essa mágoa, essa angústia. Vamos nos unir. Unir. É isso. Beijos. Doutor Maurício primeiro. Doutor Maurício, por favor. Obrigada. Maurício. Depois é você. Bom dia, meu nome é Maurício Pessuto, eu sou procurador da República lá em Santa Catarina. Estou atualmente também como procurador regional dos direitos do cidadão lá de Santa Catarina. Inclusive, divido a oportunidade de compartilhar com a doutora Ana Lúcia Hartmann, colega, as dúvidas e as impressões e opiniões a respeito desse tema no dia a dia. E acho que nós podemos aproveitar esse espaço, essa oportunidade, como um espaço de diálogo, de conversa, de enfrentamento de argumentos, e uma oportunidade talvez de extrairmos aqui algo de mais concreto, de algo mais objetivo. Me parece, pelo menos do que eu tenho compreendido, que nós temos estabelecido aqui uma discussão que envolve essencialmente dois valores, dois princípios igualmente importantes e fundamentais. De um lado, a questão da inclusão, com vistas a tentar reparar políticas passadas que talvez não atentaram tanto para esse aspecto, e isso é absolutamente importante, necessário, e deve ser promovido, sim. E, do outro lado, igualmente importante, igualmente fundamental, e inclusive com uma visão de média e longo prazo, a questão da qualidade do ensino. Então, o que nós temos que pensar aqui é o compartilhamento desses dois princípios, desses dois valores, juntamente. Sobre a questão de qualidade da educação, qualidade do ensino, essa é uma questão bastante técnica. Os especialistas em educação devem se pronunciar a esse respeito com base em elementos concretos, com base em estudos sérios, com base em enfrentamento dos argumentos, sim. Então, um dado que eu gostaria de ouvir mais aqui nesse espaço de hoje, e especialmente por conta do Ministério da Educação, é um enfrentamento ou uma análise mais específica a respeito dos argumentos concretos que são apontados aqui pelas organizações dos surdos, no que diz respeito à questão da qualidade do aprendizado na língua mãe, na língua Libras, e não na língua de português. Eu acho que está faltando um pouco da argumentação técnica do Ministério da Saúde na análise desse argumento, do Ministério da... Desculpa, trabalho com a saúde, então, do Ministério da Educação, a respeito dessa questão técnica. Então, acho que faltou um pouquinho do Ministério da Saúde se pronunciar a respeito dessa questão, que é do Ministério da Educação se pronunciar a respeito dessa questão. Sobre outro ponto de vista, a questão da inclusão em si, e aí eu já colocaria essa questão, essa fala como até um encaminhamento, uma sugestão objetiva de encaminhamento. Nós, quando falamos em inclusão, ou então, por outro lado, exclusão, nós falamos necessariamente em impedimento de acesso, discriminação, inclusive, como crime. Quando você impede o acesso a um serviço público, a um departamento, a um local, a um órgão, você impede, por conta de uma razão concreta, o acesso. Nós não estamos falando aqui de impedir o acesso, estamos falando, na verdade, de uma política que é importante. O Ministério da Educação está colocando aqui, sim, a possibilidade de disponibilizar o acesso do surdo e das demais pessoas com deficiência ao acesso, dito assim, então, de regular. E isso é muito bom, garantir o acesso. Por outro lado, quando nós falamos em inclusão, então falamos em não vedar o acesso, e tendo o debate em torno de uma questão que é a educação, e a educação envolve, em direito, nós chamamos de um direito social, um direito que é um pouco mais difícil de implementar, um pouco mais complexo de implementar, porque envolve recursos públicos, envolve aplicação de dinheiro, e dinheiro público no sistema público, considerando que já existe uma estrutura montada, concebida, com institutos
e escolas especiais de educação que estão operacionais, estão em funcionamento, e que o debate envolve aqui especificamente a questão de conceber esses institutos ou admitir a continuidade dessas escolas especiais como escolas regulares, sim, de educação, inclusive para efeito de consideração para repasse de recursos, por que não admitir-se nesse aspecto de inclusão, que é uma inclusão positiva, a oportunidade de se compatibilizar, pelo menos temporariamente, os dois sistemas educacionais, tanto o sistema inclusivo proposto pelo MEC, quanto o sistema que hoje já existe, que é de escolas especiais, para que, ao longo do tempo, imagina-se aqui, estou apenas chutando para que a gente depois possa analisar, daqui a 5 anos e daqui a 10 anos, alguma coisa nesse sentido, com base em estudos científicos que o MEC possa desenvolver a respeito da educação e dos resultados da educação aplicada num e no outro sistema, se possam avaliar os efeitos da educação que cada sistema pôde conduzir, até porque, foi colocado aqui por diversas pessoas, não se preconiza aqui que esse sistema posto pelo MEC, né, que é, na verdade, o implemento da Meta 4, não possa ser implementado, não possa existir. Na verdade, pequenos municípios que não contam com uma quantidade expressiva de surdos, não há condição de se implementar escolas em todo o município. Então, que deverá existir também escolas que estejam capacitadas a acolher o surdo, assim como outras pessoas com deficiência, isso é fundamental, isso o Ministério Público Federal deverá exigir, e vem exigindo também, o MEC vem buscando essa implementação. Então, compartilhamento dos dois sistemas, comparação científica dos resultados que cada um dos dois sistemas possa implementar, e, paralelamente a isso, mantermos os dois viáveis, e não perdermos o que a gente em direito costuma falar, né? A gente não possa aqui estar sacramentando a perda de uma oportunidade, ou a perda de uma chance que hoje está posta para nós como algo viável, concebível, mesmo numa sociedade carente de recursos como é a brasileira, né? Nós temos um sistema em andamento, por que não, então, aproveitarmos essa condição e avaliarmos os resultados adequados de um ou de outro? E, especificamente também, por conta do MEC, por favor, argumentos a respeito da questão da qualidade da educação, da qualidade do ensino, quanto aos argumentos da educação em primeira língua.